Você já viu essa foto? Uma mulher de vestido claro descendo uma escada, transparente, olhando para você como se soubesse que ia ser fotografada. É a imagem de fantasma mais reproduzida da história, e por quase 50 anos, ninguém conseguiu provar que era falsa. Mas em 1983, alguém finalmente apontou o dedo para a técnica exata usada para criar essa aparição. Só que o mais estranho não é a resposta. É o que aconteceu depois que ela veio, quase ninguém quis ouvir. Fique comigo até o final, porque o que morreu naquele ano não foi o fantasma. Em 1936, essa imagem foi parar numa revista de decoração, não numa revista de mistérios, e isso já deveria te fazer desconfiar. A publicação se chamava Country Life, especializada em casas bonitas e móveis antigos, nada de fenômenos paranormais. Foi lá que a chamada Brown Lady de Rainham Hall apareceu pela primeira vez para o mundo. Ela foi fotografada por dois profissionais fazendo um trabalho comum. Eu passei semanas remontando essa história peça por peça. Ela tem pelo menos 3 camadas que quase ninguém junta. Primeiro, o dia banal em que a foto foi tirada. Segundo, a lenda antiga que já rondava aquela casa décadas antes da câmera existir. E terceiro, o jeito como a própria testemunha foi mudando a história dela, ano após ano. São essas 3 coisas que vão te levar até 1983. O nome dele é Indri Shira, e ele é a peça que sustenta essa história inteira. Foi ele quem jurou, na hora exata do clique, ter visto a figura na escada com os próprios olhos. Foi a palavra dele que transformou uma foto de arquitetura em prova do sobrenatural. E foi também a versão dele que, entrevista após entrevista, foi mudando de detalhe, um pouco aqui, um pouco ali, até virar outra coisa. Você vai entender por que a credibilidade dele importa mais do que a própria imagem. Imagina você chegando para trabalhar num lugar comum, com uma câmera pesada nas mãos, sem imaginar que vai sair de lá dono do mistério mais famoso do século. Foi exatamente isso que aconteceu com Captain Provan e Indri Shira, em setembro de 1936. Os dois foram contratados para fotografar móveis, escadas e salões de Rainham Hall, uma mansão real da família Townshend, em Norfolk, Inglaterra, pauta de decoração, nada mais. Não tinha caça-fantasmas, não tinha equipamento especial, não tinha expectativa nenhuma de encontrar qualquer coisa fora do comum. Era só mais um trabalho de rotina, num dia frio de outono, numa casa antiga entre tantas outras que os dois já tinham fotografado antes. E é justamente essa banalidade que torna o que veio depois tão difícil de engolir. Mas essa mansão já carregava um peso antes de qualquer câmera chegar perto dela. Há gerações, os moradores da região contavam sobre Dorothy Walpole, uma mulher que teria sido trancada em Rainham Hall no século XVIII, depois de um casamento que a destruiu por dentro. Diziam que ela vagava pelos corredores vestindo marrom, com o olhar vazio de quem nunca teve escolha sobre a própria vida. Você reparou? Antes mesmo de existir foto, já existia dor. A lenda da Brown Lady não nasceu do clique de 1936, ela só ganhou rosto ali. E talvez seja isso que faça tanta gente querer que a imagem seja verdadeira. Por trás do fantasma, tem uma mulher real que a história preferiu esquecer. No instante do clique, tudo mudou de repente. Shira contou depois que viu a figura descendo os degraus, transparente, e gritou para Provan disparar a câmera na hora, sem tempo de pensar, sem tempo de ajustar nada. Foi esse segundo ele, que separou um dia de trabalho qualquer do maior mistério fotográfico do século XX. A imagem revelada mostrava exatamente o que os dois descreviam, uma silhueta feminina, clara, descendo a escada vazia da mansão. Você para pensar no tamanho disso, 2 fotógrafos comuns, contratados para um trabalho sem graça nenhuma, se tornaram, da noite pro dia, os nomes mais citados da história do paranormal britânico. Nenhum dos dois pediu por isso. E nenhum dos dois imaginava o que viria a seguir. A Kodak recebeu o negativo para análise, e o veredicto foi curto, nenhum sinal óbvio de manipulação. Só isso. Nenhuma certificação de fantasma, nenhuma prova de sobrenatural, só a ausência de fraude visível a olho nu, com a tecnologia limitada de 1936. Mas o público não ouviu essa parte com atenção. Ouviu a Kodak não achou nada errado e transformou isso em a Kodak confirmou o fantasma.
Foi metade de uma frase virando prova definitiva. Dali em diante, essa imagem virou febre. Ela estampou capas de livros sobre o oculto, apareceu em programas de televisão, foi citada em quase toda publicação séria sobre fenômenos paranormais nas décadas seguintes. 2 gerações inteiras cresceram vendo a mesma foto repetida como prova máxima de que fantasmas existem. Você conhece alguém que nunca viu essa imagem em algum documentário de meia-noite? Duvido. Ela virou papel de parede da cultura sobrenatural, impressa, reimpressa, contada e recontada, quase sem ninguém perguntar de onde, exatamente, tinha vindo essa certeza toda. Só que existe uma diferença enorme entre não encontramos fraude e provamos que é um fantasma, e o público, por décadas, tratou as duas frases como se fossem a mesma coisa. A análise da Kodak, na época, tinha limite técnico, olhava o negativo por fora, sem ferramentas para enxergar manipulação sofisticada. É como examinar um ferimento só por cima, sem raio-x, e declarar que por dentro está tudo bem. Nenhum especialista, em 1936, disse que aquilo era prova de sobrenatural. Isso foi construído depois, camada por camada, por quem queria acreditar. E enquanto o mundo repetia a mesma frase de certeza, a própria testemunha ia mudando a dele. Nas entrevistas que Shira deu nos anos 30 e 40, o instante do clique nunca era contado igual 2 vezes. Às vezes ele via a figura antes de gritar, às vezes depois. Às vezes a escada estava mais clara, às vezes mais escura. Pequenos detalhes mudavam, um de cada vez, como uma memória sendo repolida a cada nova entrevista. Você já reparou nisso em alguém da sua própria família, uma história que muda um pouco cada vez que é recontada? Foi isso que investigadores como Peter Underwood notaram décadas depois, quando resolveram parar de aceitar a lenda. Essa desconfiança, plantada nos anos 70, preparou o terreno para o golpe que viria em 1983. Underwood não chegou para derrubar a lenda. Chegou para testar se ela sobrevivia a perguntas simples. Ele sentou numa mesa cheia de recortes amarelados e releu cada depoimento de Shira, palavra por palavra. Reparou numa coisa que ninguém tinha notado antes: os detalhes mudavam. O horário do clique, a posição na escada, até o número de pessoas na sala, cada versão contava uma história um pouco diferente. Uma mentira precisa de manutenção constante, enquanto a verdade fica sempre igual. Underwood não estava caçando fantasma. Estava caçando inconsistência, e encontrou várias. Ele sabia o risco, crentes iam chamá-lo de traidor, céticos de ingênuo. Mesmo assim publicou suas anotações, abrindo uma fissura que ninguém tinha ousado abrir em 40 anos de silêncio respeitoso. A foto continuava intocada nas prateleiras e nos documentários. Mas por baixo da superfície, algo já tinha começado a ceder. 1983 trouxe um nome técnico para o fantasma da escada: dupla exposição. Fotoanalistas explicaram como 2 imagens podiam se sobrepor no mesmo filme. Um quadro era exposto, o filme rebobinado sem revelar, e um segundo quadro registrado exatamente por cima do primeiro. Imagina 2 fotos do celular coladas numa edição rápida, só que feita à mão, sob luz vermelha de laboratório, décadas antes do Photoshop. Bastava alinhar mal o filme, ou fazer isso de propósito, para que uma silhueta translúcida aparecesse flutuando onde antes só havia degraus vazios. Você sentiu esse alívio estranho, né? Aquele alívio misturado com decepção. Finalmente uma explicação lógica, e, ao mesmo tempo, pequena demais para carregar quase 50 anos de mistério mundial. A foto mais reproduzida do século podia ter nascido de um erro de manuseio de filme. Uma técnica, não uma entidade. Essa técnica não era nem nova. Fotógrafos de estúdio já brincavam com dupla exposição desde o final do século XIX, décadas antes de Rainha Hall existir como pauta de revista. Era truque de circo visual, usado para criar fantasmas em retratos de família por diversão. Nada de sofisticado, nada de segredo de laboratório soviético. Você entende a ironia? A prova mais famosa do sobrenatural do século XX podia ter saído de um manual de fotografia amador, empoeirado, vendido por trocados em qualquer loja de equipamento. Simples demais para satisfazer. E talvez seja exatamente aí que a história continue viva.
O que morreu em 1983 não foi o fantasma da escada. Foi a certeza confortável de que a humanidade finalmente tinha uma prova física do outro lado. Olha a imagem se dissolver, pixel por pixel, as duas exposições se separam, e você vê onde uma silhueta foi encaixada sobre a outra, feita à mão, décadas atrás. Não existiu conspiração internacional, nem entidade cruzando dimensões. Existiu um fotógrafo, um filme mal manuseado, e uma legenda perfeita publicada na hora certa. Aqui está o que sobreviveu intacto, a vontade humana de acreditar em algo maior do que a explicação técnica. Saber que a foto é falsa não apaga o silêncio que você sente ao olhar para aquela escada vazia. Não apaga Dorothy Walpole, trancada numa mansão há 300 anos, nem o sofrimento real que gerou a lenda antes de qualquer câmera existir. A prova morreu. A pergunta continuou de pé. A crença nunca dependeu da prova, ela só precisava de uma imagem para se apoiar. Ainda assim, buscar prova de fantasma no Google continua trazendo a mesma foto no topo dos resultados, quase 90 anos depois. Documentários sérios ainda abrem episódios com essa imagem, como se a explicação técnica nunca tivesse existido. Você acha isso estranho? Eu acho revelador. A gente não guarda na memória a explicação mais provável. Guarda a imagem que deu mais medo, mais fascínio, mais motivo para checar o corredor 2 vezes antes de dormir. A Brown Lady não sobreviveu porque era real, sobreviveu porque era boa demais para esquecer. A prova mais definitiva que o mundo já teve do sobrenatural era, no fundo, um truque de estúdio antigo vestido de mistério britânico. Isso não torna o fantasma da escada menos fascinante. Torna você mais honesto sobre o que realmente busca quando clica numa foto de fantasma às 3 da manhã. Rainham Hall ainda está de pé, em Norfolk, com a mesma escada e a mesma luz suave de tarde entrando pela janela. Está aberta para quem quiser visitar e sentir o peso da história com os próprios pés. Nenhum negativo original passou por análise forense moderna, documentada e pública, o mistério técnico nunca fechou por completo. Talvez seja por isso que a gente continue voltando, não porque precisamos de mais uma prova, mas porque a dúvida é mais interessante de habitar do que a certeza. Dorothy Walpole segue ali, entre o fato e a lenda, exatamente onde você a deixou. Se você chegou até aqui, talvez a pergunta nunca tenha sido se a Brown Lady existe. Talvez seja o que você preferiria que fosse verdade. Comenta aqui embaixo. Você fica do lado da explicação assombrada ou da explicação humana? Guarda essa resposta, porque ela diz mais sobre você do que sobre Rainham Hall. E se essa história te pegou, a próxima pergunta que a gente vai responder é: existe alguma foto de fantasma que resistiu a todas as tentativas de desmentir?